Sargentos do CAS 2025, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né, de perícia de incêndio. Agora a gente vai ver aqui qual que é o respaldo jurídico, né, o embasamento normativo da nossa atividade, da atividade de investigação de incêndio no CBMMG. A gente vai ver, né, que ela está inserida aí nas atribuições constitucionais, legais da corporação. Vamos passar desde a parte constitucional, a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei de Organização Básica do Bombeiro, para a gente entender onde que essa atividade se insere e como que ela é organizada aqui dentro do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Igual a gente comentou, né, no, na apresentação da disciplina, a gente já teve contato com esse nome perícia de incêndio, por vezes, né, quando a gente estuda legislação institucional. Então a gente vai repassar, agora fazendo um enfoque mais direcionado à atividade, né, repassar essa legislação para depois a gente entender o funcionamento da atividade em si. Então a gente tem lá na Constituição Federal, no seu artigo 144, atribuindo, né, a segurança pública aos corpos de bombeiros militares, e lá no seu artigo 5º, parágrafo 5º, seu parágrafo 5º, tem lá, né, as polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública e aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições, incube a execução da atividade de defesa civil. Indo mais à frente, na legislação da Constituição Estadual, a gente tem o seu artigo 142, parágrafo 2º. Ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a preservação e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. Falando aí das competências, né, do Corpo de Bombeiros Militar. A gente vai ver, né, onde que se linka essa questão de perícia de incêndio e estabelecimento de normas relativas à segurança. Já na Lei Complementar 54, que tem, né, a organização básica do Corpo de Bombeiros, tem lá no seu artigo 3º, né, mais uma vez reforçando a competência aí do Corpo de Bombeiros no quesito de perícia de incêndio e explosão em locais de sinistro. Seu artigo 24 traz, né, essa atividade já para o âmbito do CAT. Lembrando que essa norma é de 1999 e o CAT representa a unidade responsável pelo Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico. Hoje em dia sabemos que a estrutura da atividade já ganhou mais robustez, já mudou, tem a figura da DAT, e a gente vai ver mais para frente aí como se organiza dentro da DAT essa atividade. Mas tem lá, né, compete ao CAT realizar perícias de incêndio e explosão em locais de sinistro. Vindo para a Resolução 970, que dispõe sobre o Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, lembrando que essas legislações estão disponíveis na intranet, né? A gente coloca lá na pesquisa normativa ter acesso à legislação completa. Ela vai detalhar mais ali, né? De competência do CBMG por intermédio do SS-CIP, realizar estudos, pesquisas e perícias na área de segurança contra incêndio e pânico por intermédio de profissionais qualificados. A gente tem que ver aí essa questão de que seriam os profissionais qualificados. No seu artigo 17 detalha mais. A qualificação para realizar estudos, pesquisas e perícias na área de segurança contra incêndio e pânico será obtida por bombeiros militares possuidores de pelo menos uma das seguintes qualificações: treinamento ou curso específico fornecido pela corporação. A gente vai ver, né, que na próxima aula uma das conquistas, né, para a implementação de atividade aqui em Minas Gerais foi a criação dos cursos, tanto de inspeção de incêndio quanto o curso de especialização em perícia de incêndio e explosão. Então, seriam desses dois cursos aí, do que se trata nesse parágrafo primeiro. Curso de especialização Lato Sensu em prevenção contra incêndio e explosões, que é o já citado. O parágrafo terceiro, curso de especialização em perícia de incêndio de outra corporação militar ou instituição de ensino, devidamente reconhecido pelo CBMG. A gente vai ver que tem esse curso
ofertado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, que no caso foi o que eu fiz, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a gente tem militar formado aqui também com experiência do Rio de Janeiro, Santa Catarina, e também agora temos o nosso próprio curso aqui em Minas Gerais. Ainda na legislação agora da resolução, né, da distribuição, né, da definição da estrutura e organização da Diretoria de Atividades Técnicas, da ADAT, resolução 914, a gente vê que em 2022, né, que a resolução 1066 alterou essa resolução da estrutura da DAT, incluiu aí a DAT 2. Dentre as divisões da DAT, na DAT 2 a gente tem ali a Juntoria de Investigação de Incêndio. DAT 2 é Divisão de Investigação, Pesquisa e Prevenção de Incêndio, incluída aí agora a Juntoria de Investigação de Incêndio. Então a gente já tem uma seção responsável, né, um grupo de militares ali cuja função deles é tratar dessa atividade de investigação aqui no Corpo de Bombeiros. No artigo 18 detalha mais, né, a Divisão de Investigação, Pesquisa e Prevenção, DAT 2, compete planejar, propor, desenvolver, organizar, coordenar, controlar as atividades de investigação, pesquisa e prevenção de incêndio no CBMG no âmbito do SSCIP. E das entidades auxiliares. Aí, subdividido em, a gente já pulou lá para o inciso 4, Adjuntoria de Investigação de Incêndio. Compete à Adjuntoria de Investigação de Incêndio assessorar o diretor nos assuntos relacionados à investigação de incêndio, desenvolver e atualizar normas para disciplinar a atividade de investigação de incêndio no âmbito do CDMG, atuar junto ao GTO de perícia de incêndio. A gente já vê também que essa criação do GTO foi muito importante para o desenvolvimento da atividade aqui em Minas Gerais, visando a consolidação e evolução da atividade de investigação de incêndio no CBMMG. Gerir e planejar parcerias e acordos de cooperação com a Polícia Civil e demais órgãos públicos e entidades particulares, objetivando o desenvolvimento da atividade de investigação de incêndio. Onde que entra isso daí? Por exemplo, acordo de cooperação com a Polícia Civil. A Polícia Civil já é um órgão que já exerce, né, essa atividade há um tempo, no quesito criminal, né, da perícia de incêndio. A gente vai ver mais para frente como que a gente diferencia isso, mas ela já tem uma estrutura montada, digamos assim, para atividade. Então, a gente conseguir acordo e cooperação com eles para, por exemplo, fazer um teste, fazer um exame laboratorial, pesquisa, isso também com faculdades, universidades, enfim, o rol de possibilidades é enorme, né? Então, é uma atribuição aí também dessa adjuntoria, para assim pensando em fortalecer e robustecer a nossa atividade aqui e dar mais credibilidade aos nossos laudos. Coordenar, supervisionar e executar a atividade de investigação de incêndio, realizar estudos sobre sinistros relacionados a incêndio, explosão, edificações e espaços destinados ao uso coletivo que sejam objeto de prevenção contra incêndio de pânico, elaborar relatórios de investigação de incêndio. Então, basicamente, aí, esses 3 últimos itens diz assim, né? Então a gente vai fazer essas atividades de investigação de incêndio. A partir delas a gente tem que conseguir gerar estudos, né, que vão nos gerar algum tipo de conteúdo importante para nosso objetivo final, que é a segurança e a prevenção contra incêndio de pânico. Agora a gente vai ver um pouco aí do histórico da atividade no Brasil, para a gente ver como que isso chegou, né, aqui no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O CBMDR, a gente colocou ele aqui, né, por ser um momento. Então a gente tem aí, né, o CBMDF, vindo como um corpo de bombeiros mais maduro na atividade, já 52 anos de atuação na área. Eles possuem laboratórios de pesquisas, têm capacidade de realizar ensaios laboratoriais para fazer testes de hipóteses nos laudos de perícia. E, inclusive, tem um quadro dedicado à pesquisa. Então, a gente tem os quadros, os quadros especialistas, né? E aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a gente lembra muito ali da parte mecânica, tecnologia e sistemas, músicos.
Lá eles têm um quadro de físicos, digamos assim, dedicado a realizar pesquisa. Então é um órgão aí que a gente vê que está mais avançado nessa questão aí da produção científica. Trouxe aqui, né, em 2023, foi a comemoração de 50 anos da atividade, né, de investigação de incêndio no CBMDF. Teve um seminário internacional de investigação de incêndio e o segundo seminário nacional de perícia de incêndio, onde reúne, né, bombeiros de todo o Brasil, figuras até de outros países, investigadores de outros países para palestrar. O Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais esteve presente nesse evento. Em 2023 a atividade já estava implementada em Minas Gerais, mas é muito importante, né, a presença até mesmo para buscar mais, a gente chama de benchmark, conhecer o que está sendo feito aí fora para trazer aqui para dentro as boas práticas, boas ideias e casos de sucesso, né, que facilitam aí a implementação da atividade. Trouxe aí também só um exemplo, né, de um laudo onde demonstra aí já como está avançada essa atividade lá no CBMDF, né, para simular uma situação de sinistro, foi inserido um parafuso próximo ao dispositivo bimetálico, aí fazendo um teste, né, para fazer um teste de hipótese para refutar ou comprovar a falha ali no disjuntor fazendo um estudo ali para verificar a causa de incêndio foi por um fenômeno termoelétrico. Acho importante que a gente ir lá, né? Tem o site deles da perícia. Esse aqui é o site lá, né, da investigação de incêndio do CBMDF. Aí que eles explicam, né, como funciona a investigação de incêndio. Depois os senhores podem acessar o link que está disponível aí no material de apoio e gastar um tempo mais lá conhecendo a atividade de um lugar que já tem mais de 50 anos aí de experiência, né? Os relatórios técnicos de análise pericial, tem os boletins dos fatores envolvidos no incêndio, então a gente vê aí já o produto da atividade de investigação de incêndio. Já o CBMES, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, também tem bastante tempo de atuação na área, uma previsão constitucional desde 89, né, lá na Constituição Estadual do Estado do Espírito Santo, mas a partir de 2012 que eles de fato começaram a robustecer a atividade no Estado. Criação do CDA de perícia, o CDA deles lá é semelhante ao nosso GTO. Então, em 2012, eles criaram esse CDA de perícia e foram conhecer a atividade tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Aí a gente trouxe aqui algumas das visitas realizadas, né? Sempre cabeçado lá no Espírito Santo, vocês vão ouvir falar aí, tem o Coronel Paiva e o Tenente Coronel Lugon, eles aí desde 2012, até antes, né? Mas iniciaram esse benchmark em 2012, conhecendo a atividade para implementar é, ela no Espírito Santo. Então, eles estiveram lá em maio de 2012 no CBMSC, Santa Catarina, que já era um corpo de bombeiros que já tinha essa atividade em atividade, né, atividade em realização. Eles foram para os Estados Unidos, lá tem a parte de perícia de incêndio, né, Arson Investigators, incêndios criminais, lá ela é bem, bem desenvolvida, é até comum a gente ver em séries, filmes que tem essa parte da perícia de incêndio americana. Então eles foram lá para o New York Fire Department para conhecer essa atividade. Eles foram no ISFI Maryland, que na verdade é um simpósio internacional de investigação de incêndio. Lá eles tiveram contato, né, com bastante profissionais da área. Esse ITC é o International Training Conference, é uma conferência internacional de treinamento, né, da IAAI, que a gente chama International Association of Arson Investigations. É
É uma associação bastante madura também, já lá na atividade de investigação de incêndio. Esse Arson Investigation, que Arson é o criminoso, aquela pessoa que coloca fogo ali de propósito. Lá é bastante comum, então eles criam uma associação desse tipo de investigação. Então, eles também ficaram de 2013 a 2018 fazendo os cursos oferecidos pela IAAI. E aí, então, já chegaram no Brasil, né? Voltaram para o CBMS com toda uma estrutura e uma ideia de atividade já suficiente para implementar ela de forma mais assertiva aí no estado. Eu trouxe a foto aqui, lá, por exemplo, já tinha viaturas específicas para atividade, já com material, a estrutura suficiente necessária para realizar e dar digamos assim, né, um conforto maior para o perito. Então aí a gente viu o histórico resumido do que é essa atividade no Brasil. Agora a gente vai entender o que é essa atividade de fato e depois entender como ela foi implementada aqui no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.